Amém. E aí, deixa eu ajeitar aqui. Falar sobre alegria. Cara, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando a gente fala de alegria é de um estado de contentamento. E aí eu fui procurar no dicionário o que quer dizer alegria. E o dicionário, ele vai dizer que alegria é prazer, contentamento, estado de viva satisfação, vivo contentamento e regozijo. Cara, se isso não se refere à pessoa de Jesus Cristo, eu não sei ao que isso se refere. Porque a alegria para nós cristãos está totalmente ligada a esse contentamento, a esse regozijo. E, mais do que isso, a essa viva satisfação. Não é algo morto, não é algo estático, mas é algo que está vivo e que está em Cristo Jesus disponível para nós. Então, a alegria, para nós cristãos, tem a ver com a plena satisfação em Deus, independente de qualquer contexto. E aí, com muita responsabilidade, eu não estou dizendo que a gente não vai ficar triste, que a gente não vai passar por momentos caóticos. O que eu estou dizendo, que a palavra de Deus ministrou ao meu coração, é que a alegria é a satisfação plena em Deus, independente do contexto. Porque ainda que a gente passe por situações difíceis e dolorosas, a alegria do Senhor está conosco. Ela nos preenche, ela nos faz sermos contentes e estarmos contentados e satisfeitos na presença dele. E é legal, porque quando Paulo escreve essa carta, Paulo está preso. E, assim, se hoje em dia a situação das pessoas em privação de liberdade já é deprimente, já é algo insalubre, imagine na época de Paulo, né? Que não tinha fiscalização, não tinha direitos humanos, não tinha nada. Paulo estava preso. Paulo estava sofrendo. E aí ele faz uma carta, preocupado com as pessoas, para dizer para as pessoas, se alegrem. E isso é muito doido, porque só Jesus faz essas coisas. E Paulo, como a gente sabe, quando a gente lê as cartas, a gente conhece a história de Paulo, Paulo não era uma pessoa fingida, que vivia uma coisa e pregava outra, não. Paulo pregava aquilo que ele estava vivendo. E se ele estava falando para se alegrar, é porque ele também estava se alegrando, mesmo naquele contexto difícil, de dificuldade. E aí, eu comecei a conversar assim, com Deus sobre características da alegria do Senhor. E a primeira coisa que veio na minha mente foi que a alegria do Senhor ela é cristocêntrica. Ou seja, a alegria para a gente cristão ela é uma pessoa, ela tem nome, e o nome dela é Jesus. É um estado permanente, ou seja, não muda, estado permanente, permanece. Essa alegria não é algo que a gente conquista, porque a gente, pelas nossas forças, a gente já tem aprendido isso aqui nesse altar várias vezes, a gente não conquista nada. Mas, pela graça de Deus, Ele disponibiliza da gente desfrutar disso. Cara, isso é muito lindo. Jesus, a alegria, a fonte de alegria, Ele, de graça, disponibiliza para a gente. Faz assim, ó, traz na bandeja. Toma, está aqui para vocês. É só a gente desfrutar. A alegria do Senhor, ela vem do próprio Deus, por bondade, por amor derramado sobre nós. Por isso a alegria do Senhor ela é cristocêntrica. E a gente parece um detalhe pequeno, porque a gente fala, né, a alegria do Senhor é a nossa força, Jesus é a nossa alegria, mas isso é muito profundo. Porque nós não vivemos todos os dias bons. Nós vivemos dias muito difíceis. E ainda que a gente não seja atacado pessoalmente, no coletivo, se a gente olhar ao redor, o negócio não está muito legal. Mas quando a gente olha para Jesus, a verdadeira alegria, a fonte de alegria, Ele fala, está aqui, está disponível, você pode desfrutar. A alegria do Senhor também é a essência do reino de Deus. Romanos 14, 17, você não precisa abrir, não. Vai dizer assim, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós temos aprendido que o reino de Deus é o governo dinâmico de Deus sobre as nossas vidas. E Deus está falando para a gente, o meu governo sobre a vida de vocês, sobre a minha vida, é paz, justiça e alegria do Espírito Santo.
Cara, a gente não precisa de mais nada. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça e Ele é a nossa alegria. Não é um estado emocional, porque às vezes a gente acha que a alegria é estado emocional. Estou alegre, tem a ver com as nossas emoções. Não tem, não. É mais profundo do que as nossas próprias emoções, porque tem a ver com algo que é mais complexo, sabe? É nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito desfrutando daquilo que Deus preparou para nós. A alegria do Senhor, ela também é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22 vai dizer assim, vai começar falando assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E aí vai completando com todas as outras coisas que a gente já conhece. Mas está lá destacado o fruto do Espírito em nós, amor, alegria e paz. É dom de Deus para a nossa vida. A alegria do Senhor, como fruto do Espírito Santo, é um dom de contentamento sobre a nossa vida. Cara, a gente precisa aprender a desfrutar disso. Uma outra característica importante é que ela transcende as circunstâncias. O estado de satisfação plena em Deus, a alegria do Senhor, ela não é uma alegria circunstancial, momentânea, passageira, que depende de qualquer fator externo. A alegria do Senhor é constante, inabalável, seja qual for o momento. Tem um texto que a gente gosta muito de falar, que é o texto de Abacuque, que ele vai falando um monte de situações adversas, e no final ele fala: todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que ele está ensinando para a gente está tudo caótico, está tudo caindo, desabando. Mas esse estado permanente e inabalável de contentamento e satisfação em Deus, isso não se abala. Porque isso é dado de Deus para as nossas vidas. E eu vou repetir, porque foi algo que Deus martelou muito na minha cabeça. A gente precisa aprender a desfrutar disso. Está disponível de graça. E a gente precisa aprender a desfrutar disso. A alegria do Senhor, ela também é a fonte de fortaleza. Ele nos fortalece. É uma força que renova a nossa fé, que nos capacita para enfrentar os nossos desafios e que traz esperança para a gente também. Quando nós somos preenchidos da alegria do Senhor e a gente tem um renovo na nossa alma, é como se a gente desse aquele respiro e fosse capacitado para continuar enfrentando as batalhas da nossa vida. Neemias 8 vai dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. E é um versículo que a gente conhece muito. E legal, tem várias características. Eu podia ficar aqui a noite inteira falando sobre as características da alegria do Senhor. Mas a pergunta para mim, nessa noite, para a gente pensar junto é: o que nós temos feito com isso? E aí, esse texto de Filipenses, eu já tinha lido esse texto várias vezes, eu gosto muito de ler as cartas paulinas, mas, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus me trouxe outros elementos que nunca tinha percebido. Porque Paulo, ele vai ali instruindo, vai ali exortando, vai ali ensinando para aquele povo várias coisas, até chegar no alegrem-se no Senhor. E depois ele continua falando de outras coisas que vêm a partir daí. E aí Deus foi tratando algumas coisas mais minuciosamente comigo no meu coração. Porque falar de alegria do Senhor tem a ver com aquilo que a gente vive individualmente, as nossas experiências com Deus, mas tem a ver também com o que a gente vive aqui, no coletivo, quando a gente se reúne, quando a gente está com os nossos amigos, quando a gente está em família. E aí, vamos lá comigo para Filipenses 4, o versículo 1. Diz assim, vou repetir. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Primeira coisa que Deus tratou no meu coração sobre desfrutar da alegria do Senhor, sobre ter esse pleno contentamento e satisfação na presença dEle, é permanecer na presença do Senhor. E aí, a gente só permanece se a gente se relaciona. E a primeira coisa que Deus foi lá, falou: beleza, está disponível, mas tem que se relacionar comigo. A gente precisa se relacionar com Deus. Zelinha, eu já sei disso, eu já oro, eu já leio a palavra, já faço jejum. Amém, glória a Deus pela sua vida, mas eu preciso ser lembrada disso todos os dias. Porque, às vezes,
a gente esquece. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Investir tempo com Deus. Investir tempo na leitura da palavra, investir tempo em oração, investir tempo no jejum, investir tempo na comunhão com Cristo, em alimentar o nosso relacionamento com Deus. Isso faz com que a gente desfrute verdadeiramente dessa alegria que o Senhor disponibiliza para nós. Porque a gente só pode desfrutar daquilo que a gente conhece, que a gente tem propriedade. Você não vai desfrutar de uma coisa que você não conhece muito. Não faz muito sentido. Mas quando a gente prova e vê que é bom, a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais. E quando Paulo fala que permaneçam firmes, é porque, às vezes, a gente não fica tão firme, né? Senão não precisava falar. E ele começa o texto dizendo, primeira coisa, permaneçam firmes. E a primeira coisa que Deus falou para mim é, permaneça firme. E aí a gente consegue começar a caminhar. E não é só permanecer firme sozinho. Versículos 2 e 3. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres. Eu destaquei, tenham o mesmo modo de pensar e auxiliem. Porque essas duas expressões me remetem a corpo de Cristo. Óbvio que a gente vai pensar coisas diferentes, nós vamos ter ideias diferentes, mas o nosso princípio maior, a nossa verdade maior, a espinha que nos conduz e que nos direciona é a mesma, a matriz é a mesma, é Jesus Cristo. E aí, quando Paulo fala sobre a gente ter o mesmo modo de pensar e a gente auxiliar uns aos outros, isso me vem à imagem da igreja. Porque a gente tem o mesmo princípio, que é Jesus Cristo, a verdade e a vida, e a gente não caminha sozinho, a gente vai se auxiliando. Desfrutar da alegria do Senhor também passa por viver a unidade do corpo de Cristo. E aí, por isso que é tão importante a gente estar aqui em comunhão, porque é óbvio que eu posso ter relacionamento com Deus na minha casa, é óbvio que eu posso adorar e desfrutar do Senhor na minha casa, mas quando a gente se reúne, quando o povo de Deus se reúne, algo diferente acontece. Sabe? E é muito lindo, porque contagia. Eu estava vendo as crianças dançando aqui na frente, aí uma vai contagiando a outra e vai puxando a outra. Isso contagia, porque a presença de Deus é assim. Cara, Deus nos fez seres relacionais. Deus nos fez seres para nos relacionarmos uns com os outros. E é legal, porque a ciência reconhece isso. A antropologia reconhece isso. A sociologia. A biologia, e eu poderia aqui citar várias ciências que reconhecem que nós somos seres relacionais. E é muito legal, porque assim, nós somos seres relacionais e nós somos seres que se relacionamos com o nosso Criador. E eu lembro de uma palavra que uma professora minha me disse na faculdade uma vez, e que eu guardei aquilo muito forte. A gente estava estudando e ela falou assim, é muito interessante, porque no cristianismo é uma das poucas religiões em que o Deus dessa religião decide se relacionar com aqueles que estão servindo a Ele. E aí eu guardei aquilo, ela falando de uma forma mais para estudar, não sei o quê, mas como isso é profundo. O nosso Criador se relaciona com a gente e a gente também se relaciona com os outros. Então, desfrutar da alegria do Senhor, desfrutar do contentamento, desfrutar de todas essas características que eu fui falando aqui até agora, é também viver na unidade do corpo de Cristo. E não é fácil. Não é fácil. Conviver não é fácil, mas é uma escolha que a gente faz todos os dias. A gente não consegue viver isolado. A gente precisa viver uns com os outros, de qualquer forma. Todas as civilizações, se a gente for olhar, observar, as civilizações elas estão juntas, assim. É sempre pessoas se relacionando com pessoas. Até os animais são assim. Poucos animais vivem sozinhos, isolados, de fato. Eles gostam ali de estar com um grupinho deles, ou os bichinhos de estimação com os humanos, né? Mas a gente precisa se relacionar. Então, um outro ponto que Deus falou muito comigo foi sobre a unidade do corpo de Cristo, sobre relacionamento da gente, uns com os outros. E a gente precisa cultivar isso no nosso dia a dia. Para além de estar aqui na igreja, viu? Porque se relacionar um com o outro não é só vir para o culto, que isso é muito importante, mas que a gente possa cultivar o relacionamento de uns com os outros, que a gente possa se auxiliar, que a gente possa contar uns com os outros, para além disso aqui, porque isso também é ser corpo de Cristo, né? E aí, ele chega no versículo 4.
que ele fala: alegrem-se no Senhor. Novamente, eu digo para vocês, se alegrem. Alegria é um substantivo, correto, professora? Alegria é um substantivo. Mas aqui no texto, não é o substantivo alegria, é o verbo alegrar. Ele fala alegrem-se, ele não fala alegria, ele fala alegrem-se. Ou seja, está no imperativo, não tem muita escolha. Alegrem-se no Senhor. Vou dizer de novo, alegrem-se. É tipo assim, faz ou faz, não tem muita opção, né? Alegrem-se ou talvez faça outra coisa. Não, é alegrem-se, novamente, alegrem-se. E aí, isso é muito doido, porque isso é uma ação contínua. A gente precisa fazer isso todos os dias. Não é pontual, é uma ordem para a gente vivenciar todos os dias. E eu volto a falar, se está escrito, é porque a gente precisa ouvir. Se está lá marcado, é porque a gente precisa ouvir. Alguém não estava desfrutando da alegria do Senhor, então precisou ser chamado. Eu fui chamada a atenção também. E, brincadeiras à parte, mas eu lembro de uma pregação que o pastor fez aqui há uns meses atrás, e ele falou nessa pregação assim: nós não podemos ser aprisionados, escravizados pela tristeza. E aí, gente, volto a falar, com muita responsabilidade, com muito temor a Deus, não estou falando de tristeza patológica. Tristeza patológica, quando as pessoas sofrem, tem um tipo de transtorno, um tipo de sofrimento, e que precisam se tratar, isso é uma coisa. Procura ajuda, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Estou falando isso como uma profissional de saúde mental. Existem casos de tristeza em que há uma patologia, uma doença, e isso precisa ser tratado. Mas, quando o pastor falou isso ficou martelando muito na minha cabeça. A gente não pode ser refém da tristeza. A tristeza não pode nos aprisionar. A tristeza não pode nos escravizar, porque isso nos paralisa. Sabe? Quando a gente vive aprisionado na tristeza, na dor, na angústia, isso nos paralisa. Tanto é que as pessoas que adoecem por conta disso, elas param as suas próprias vidas, elas mudam completamente a sua rotina de vida. E a gente não pode se deixar ser aprisionado pela tristeza. A gente precisa desfrutar da alegria. E aí, vêm as consequências disso. Se alegrem no Senhor. Desfrutem do pleno contentamento em Deus. E a consequência vem aí. Versículo 6 vai dizer assim. Deixa eu achar aqui. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Cara, quando a gente tem essa plena satisfação em Deus, quando a gente desfruta desse contentamento no Senhor, a gente consegue rasgar o nosso coração, mesmo doído, ferido, diante de Deus e apresentar a Ele as nossas dores, os nossos medos, os nossos caos, as nossas tristezas, as nossas situações difíceis. E aí, Paulo está dizendo, cara, apresenta para Ele, rasga o coração diante dEle, porque Ele vai ouvir. Apresenta diante de Deus a sua súplica. Não dá para... Tem uma música de criança que fala assim, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá para se esconder de Deus. Deus, Ele conhece o nosso coração. Mas é necessário que a gente rasgue o nosso coração diante do Senhor. E por que eu estou falando isso? Eu falo isso com muita propriedade do que eu estou falando, assim, né? Vocês conhecem a minha história, a maioria de vocês conhece a minha história. Eu passei por momentos muito difíceis e de muita tristeza, de tristeza profunda. Mas o que me sustentava era rasgar o meu coração diante de Deus e falar para Deus, tá tudo ruim, tá tudo doído, tá tudo ferido, tá tudo moído, mas eu quero ser plenamente satisfeita no Senhor. E eu vim dessa criação. Eu vi minha avó com câncer de pulmão, já sem respirar direito, louvando e exaltando ao Senhor e orando pelas pessoas. Eu vi minha mãe no leito de um hospital, internada, com Covid, com oxigênio, orando e pregando para aquelas pessoas. E isso me ensinou tão profundamente, porque é rasgar o nosso coração diante de Deus, mostrar para Ele as nossas tristezas, as nossas angústias, e entender que a alegria do Senhor é muito maior do que tudo isso. A alegria do Senhor, ela nos satisfaz, ela nos preenche, e ela nos mantém vivos.
Ela nos mantém vivos, porque muitas vezes, pessoas passam por situações muito difíceis, entram em desespero, porque não conhecem um Jesus que consegue nos manter vivos em meio a esses caos. Eu costumo falar muito dos meus caos, né? Assim, eu tenho muitos caos, porque as coisas vão desorganizando. A gente que lida com pessoas no dia a dia, com o sofrimento do outro no dia a dia, é cada coisa que a gente fica... que só a graça de Deus. Mas Deus vai me ensinando que essa tristeza eu posso depositar diante dele, que esse caos eu posso depositar diante dele, que esse medo, que essa ferida eu posso depositar diante dele, e que ele acolhe aquilo, ele cura, e ele nos preenche com a alegria dele novamente. E é por isso que a gente está aqui. Porque se não fosse assim, muitos de nós não estaríamos aqui, não. A gente já tinha desistido há muito tempo. Mas o Senhor, dia após dia, Ele nos preenche com a alegria dEle. E aí é por isso que volta lá no verbo. É alegrem-se no Senhor. Novamente se alegrem. Porque é uma ação de todos os dias. Porque todos os dias a gente vai receber coisas que podem tirar isso de nós ou tentar tirar isso de nós. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o fruto do Espírito. A alegria do Senhor é o reino de Deus sobre as nossas vidas. E aí vem um dos meus versículos favoritos da Bíblia, que é o versículo 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Cara, em Cristo Jesus. Cara, isso é muito doido, porque é uma paz que excede todo entendimento. Quando a gente desfruta da presença do Senhor, quando a gente se relaciona com os nossos irmãos, quando a gente desfruta da alegria do Senhor, a paz de Cristo preenche nosso coração de uma forma que não dá para explicar. Não é doido ver enterro de crente? É doido, porque está lá sepultando, o crente está louvando a Deus, está adorando. Isso é doido, porque mesmo na tristeza e na dor, e que Deus acolhe a nossa dor e acolhe a nossa tristeza, a paz que excede todo entendimento está no nosso coração. Cara, a gente às vezes passa por situações que a gente olha, cara, só Jesus, assim, não dá, isso aqui é absurdo demais. Mas a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração e a nossa mente. E aí isso fica muito na minha cabeça, porque eu fico pensando que, né, tipo, guarda a nossa mente e nosso coração, blinda a nossa mente e nosso coração. Porque a nossa mente e nosso coração é um negócio meio complicado, né? Como a gente já aprendeu aqui também, nosso coração é desesperadamente corrupto. Ele quer bagunçar tudo, colocar um monte de pensamentos intrusivos na nossa cabeça. Mas a paz do Senhor, ela blinda a nossa mente, o nosso coração. E aí isso não penetra. E aí a gente passa pelo caos e começa a olhar de uma outra forma. Deus começa a nos mostrar como a gente vai passar por aquilo ali. Deus nos faz sobreviver. Deus nos faz criar estratégias para aquilo que parece que não tem saída. Porque a paz de Deus, ela guarda a nossa mente e nosso coração. Já viram quando acontece algum acidente doméstico, assim? E que aí sempre tem uma pessoa desesperada que sai correndo, grita, vai para lá, vai para cá, resolve alguma coisa? Não, eu sou essa pessoa. Criança caiu lá, machucou, aí corre, não sei o quê, a criança está lá chorando, o sangue está correndo, mas tu está correndo para lá e para cá, não resolve nada. Porque está desesperado. A gente, quando está desesperado, não enxerga o que está acontecendo. E aí sempre tem uma pessoa, e aí é o meu digníssimo marido, que vai lá, calma. Ah, cortou. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Com calma, com paz. E assim é o Senhor com a gente. Está tudo desmoronando. Se a gente ficar correndo para um lado e para o outro, igual um desesperado, a gente não vai conseguir achar o Senhor. A gente não vai conseguir ver o que está de fato acontecendo, o que a gente precisa fazer. Mas quando a gente está com a paz do Senhor no nosso coração, a gente passa rindo. A gente chora de um dia, respira e continua seguindo. Porque a paz que excede todo entendimento guarda, blinda o nosso coração e a nossa mente. E eu estou repetindo muito isso porque eu falo do que a gente vive hoje porque é o momento que eu estou vivendo. Eu sei que historicamente sempre aconteceu. Mas o contexto que a gente vive hoje é um contexto de guerras, diversas guerras, a níveis mundiais, a níveis menores. A gente vive em estado de guerra o tempo todo. A gente vive em estado de alerta o tempo inteiro. A gente vive com medo. A gente vive exposto a um monte de doença.
O tempo todo. Cada hora aparece um vírus novo, uma bactéria nova, um bichinho, um vetor novo que traz uma doença que muda tudo, causa um caos. A gente vive um momento de muita destruição do meio ambiente e que isso está tendo consequências muito sérias para a gente. O ar que a gente respira não é legal, a comida que a gente come está cheia de veneno. Não é verdade? Cheia de agrotóxico. A gente não tem aqui, não sei quem tem sua hortinha lá, familiar, aí beleza, glória a Deus pela sua vida. Mas a gente que consome do grandes mercados está cheio de agrotóxico, a gente sabe disso. Então, se a gente for parar, analisar cruamente a realidade da nossa vida, é um caos. São muitas coisas atravessadas. Cara, se não tiver a paz de Cristo no nosso coração, meu irmão, a gente vai pirar. A gente vai ficar neurótico, a gente vai ficar desesperado, a gente não vai mais querer comer, a gente vai ficar com mania de perseguição, a gente não vai mais querer sair de casa, a gente não vai mais querer ir nos lugares, a gente não vai querer fazer mais nada. Porque é difícil mesmo. Só que aí, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela blinda o nosso coração e ela blinda a nossa mente. E aí, há um convite do Senhor para a gente experimentar e viver esse estado de satisfação plena em Deus. A alegria de Deus em nós nos faz ser livres da tristeza. E por que eu estou falando isso? Às vezes, a alegria do Senhor vai se manifestar como se manifestou aqui no culto. Os tambores tocando, as crianças dançando, sorriso, muita cor, muita festa. Mas, às vezes, a alegria do Senhor vai se manifestar na nossa vida como um bálsamo, curando aquilo que precisa ser curado. Às vezes, a alegria do Senhor vai se manifestar na nossa vida como um vento, dando um refresco, quando a gente já não está aguentando mais o suor. Às vezes, a alegria do Senhor vai se manifestar na nossa vida trazendo um alimento, trazendo um abraço. Às vezes, vai ser no sorriso. A gente gosta muito de sorrir. Às vezes, vai ser no sorriso. Mas, às vezes, vai ser num toque, vai ser numa mão, vai ser numa oração. Às vezes, vai ser numa palavra que você ministrar na vida do outro. Não tem uma fórmula. O que existe é um convite do Senhor para as nossas vidas, para que a gente possa desfrutar da alegria que Ele disponibiliza para nós. As circunstâncias da vida podem roubar a alegria do Senhor de nós. O amor às coisas materiais, as coisas que perecem, isso pode roubar a alegria do Senhor da nossa vida, porque se as coisas perecem, elas são passageiras. Um dia elas podem estar agora, e um dia elas podem não estar mais. Isso pode roubar a nossa alegria. Se a nossa alegria estiver fixada nisso, isso pode roubar a alegria do Senhor das nossas vidas. As pessoas, nós, podemos roubar a alegria um dos outros, porque nós somos seres humanos caídos, pecaminosos. Depois que a gente saiu do Éden, só a graça de Deus sobre a nossa vida. A gente também pode fazer isso. E aí, não é negligenciar essas coisas, mas é ter um estado de atenção para que essas coisas não roubem a alegria do Senhor da nossa vida. A gente precisa estar vigilante todos os dias para que essas circunstâncias, para que essas atitudes não roubem a alegria do Senhor da nossa vida. E mais, para que a gente também não seja um agente usado por Satanás para tirar a alegria da vida do outro. Já viu essas pessoas que, às vezes, você vai todo feliz contar uma coisa e a pessoa te dá um balde de água fria? Misericórdia. Só que, às vezes, a gente é essa pessoa. Às vezes, a gente nem fala nada, mas com um sorriso, com um rosto, com uma palavra, com uma atitude, a gente rouba a alegria das pessoas também. E que, em nome de Jesus, nós não sejamos essas pessoas. E que a gente também não permita que as pessoas roubem aquilo que Deus tem disponibilizado para nós. O convite de Deus para nós nessa noite, nessa reflexão, é para que a gente possa desfrutar daquilo que Ele já disponibilizou. Cristo já veio na terra. Cristo já morreu pelos nossos pecados. Cristo já ressuscitou. Cristo já nos deu a vida eterna. A gente não vai conquistar, Ele já nos deu a vida eterna. Nós estamos aqui de passagem, nós sabemos disso. Mas que a gente possa desfrutar daquilo que já está posto para nós. Que possamos ser plenamente satisfeitos no Senhor. Tem uma música que fala, eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito no Senhor. Que essa música seja uma oração para as nossas vidas. Que todos os dias a gente aprenda a viver nesse estado de contentamento no Senhor, que é a alegria de Jesus disponibilizada para nós. E desfrutar de sermos totalmente preenchidos nele. E, em nome de Jesus, que se você já faz isso, que você continue. E se você ainda não faz, que você comece a fazer.
Comece a buscar no Senhor essa alegria que gera paz, essa alegria que gera força, essa alegria que renova as nossas vidas, essa alegria que cura as nossas dores, essa alegria que nos faz permanecermos vivos na presença de Deus. Celebrar a alegria do Senhor é celebrar uma vida de contentamento com Ele. Não é algo pontual, não é algo passageiro, mas é algo que permanece em nome de Jesus até o dia que Ele voltar para nos levar para morar com Ele eternamente. Amém, meus irmãos?